Coronavírus, a surpresa deve ceder lugar a uma fatalidade. Periodicamente, cada 100 anos, curiosamente no ano 20 de cada 100 anos, têm aparecido epidemias pandêmicas, têm aparecido expressões dolorosas para experimentar o ser humano e provocar-lhe a evolução. Neste momento, estamos diante de um terrível inimigo, que é esse vírus, mas ele vem também trazendo admiráveis recursos ético-morais. A família desagregada há quase um século, desde os chamados anos dourados, portanto, há 70 anos, está agora imposta a se encontrar dentro do lar, porque lar e família são termos da mesma equação da vida. Então, os pais convivendo com os filhos, alguns a contragosto, outros bendizendo a oportunidade, porque a infância de um filho nosso passa muito rápido e não se repete. Não pode haver nada mais encantador do que a primeira palavra que o filho diz, a primeira enunciação lúcida a respeito da família, ou carregar o tesouro, orientá-lo como sendo uma gema que Deus emprestou, para que nós, lapidadores do bem, possamos aprimorar, arrebentando as arestas, a fim de que o diamante bruto possa fulgir como uma estrela. Então, o primeiro benefício é a volta ao lar, a volta à família, a congregação da constelação familiar. Uma necessidade imperiosa, porque à medida que a família se tem desagregado, a sociedade se tem degradado, procurando formar famílias tribais, formar grupos de equivalentes necessidades e tormentos, sempre de qualidade inferior. Por outro lado, é a oportunidade de desenvolvermos a solidariedade. Quando a Unesco apresentou um memorando no fim do século passado, firmado por grandes prêmios Nobel, que se detiveram a examinar qual seria a melhor maneira de propor às nações um clima de paz, foram levantados 6 itens. E o último item diz, ipsis verbis, redescobrir a solidariedade. Equivale dizer que em algum momento da nossa evolução, no matriarcado longínquo ou no patriarcado desequilibrado, nós já fomos solidários. O que ocorre com a nossa cultura? É a cultura dos solitários. Cada um de nós hoje tem um telefone para lhe fazer companhia. Mesmo junto aos afetos, há um silêncio mortal e há uma desesperação através da comunicação virtual com pessoas distantes, vivendo imagens de sedução que muito faz evocar a tragédia das coroas, das sereias, dos cantos maviosos com que elas atraíam os navegadores distraídos para depois consumi-los. Essa figura lírica que nos vem há mais de 700 anos antes de Cristo é nada mais do que a realidade de hoje. Fascinamo-nos com a tecnologia, que é realmente portadora de bênçãos, como esta oportunidade de estarmos juntos através das ondas hertzianas. Este ensejo de estarmos podendo comunicar-nos, não havendo distância, uma bênção, que, no entanto, outros transformam em verdadeiros holocaustos, porque se tornam escravos, perdem o contato com a realidade objetiva para viver no mundo fantasioso dessa comunicação virtual. Então, o vírus traz-nos a bênção de compreender outro ponto fundamental, a fragilidade do ser humano. Nós que nos consideramos tão poderosos em nossa organização fisiológica, somos frágeis. Se nós olharmos a história da humanidade, os homens que abalaram a Terra,
e que, diante das perdas, buscaram o suicídio como solução, ou se permitiram gastar nas malhas terríveis e nas algemas cruéis da escravidão, para poder demonstrar que a glória normalmente é de um dia. É certo que temos momentos infinitos de prazer, mas a felicidade cantada e decantada, não. Por enquanto, o Eclesiastes, um dos monumentais livros do Velho Testamento, já teve a ocasião de assinalar há alguns milhares de anos: a felicidade não é deste mundo. Por quê? Porque aqui no mundo somente temos aflições, completou Jesus. E ele disse: o meu reino não é deste mundo. O seu reino, sim, é o reino da plenitude. Em nosso pequeno artigo do jornal à tarde, às quintas-feiras, referimos-nos exatamente a isto. Quando apresentamos o caso do homem mais rico da história universal, Creso, da Lídia, que era o homem possuidor da maior fortuna jamais conhecida na história do pensamento. Ele, certa vez, recebeu um grande filósofo e, fascinado, ele apresentou os seus cofres, os seus tesouros, as salas abarrotadas de pedras preciosas, de ouro. Isto porque a natureza era pródiga no país Lídia, hoje Turquia. E essas ondas do rio que passava pelo centro da cidade trazia pepitas de ouro, trazia esmeraldas, e tudo isso pertencia ao Estado, pertencia ao rei. Ele acumulou uma fortuna incalculável. E quando ali convidou o sábio grego para poder dar um banquete, ele o levou a visitar todos os seus tesouros. E o sábio olhou com certa indiferença, o que magoou profundamente ao rei Creso. Quando terminou a visita com a corte, o rei perguntou com um pouco de soberba: Senhor, o senhor que tem visitado o mundo, poderia dizer-me qual o homem mais feliz da terra? Creso tinha certeza que seria apontado como tal. Tinha um tesouro notável. Tinha filhos, aliás, um deles surdo-mudo. Tinha uma esposa devotada e linda, terras que não se mediam. E então o sábio lhe respondeu com simplicidade: eu conheci em Atenas 2 jovens que se dedicaram a salvar a cidade por ocasião da agressão de Esparta. Ele ficou chocado. Como é que 2 indivíduos plebeus podiam ser consideradas pessoas felizes? E ele voltou à carga. Muito bem, eu até admito. Porém, eu lhe perguntaria, em segundo lugar, quem o senhor conheceu e que pode chamar de feliz? E ele respondeu: Solon. Ah, meu amigo, eu conheci também um jovem que perdeu a mãe em Atenas e ele se dedicou a salvar as criaturas que tinham problemas. Eu o considero a segunda pessoa mais feliz que eu já conheci. O rei, que estava acostumado à bajulação, demonstrou naturalmente o seu desagrado e passou a tratar mal o seu convidado. Mas o sábio percebeu. À hora da despedida, o sábio disse-lhe: Rei, eu gostaria de dizer-te uma coisa. Só se pode considerar feliz uma pessoa depois que ela morre. Porque a cada instante, em qualquer período, surgem imprevistos que levam à ruína, ao desespero. E partiu Solon. Logo depois, Creso teve que enfrentar uma guerra tremenda, na qual Ciro, o grande conquistador, marchava devorando todos os países do Levante. Fazia pouco ele invadira a Babilônia, era persa, e então terminou por conquistar a Lídia e levar a Lídia à ruína. O rei foi preso. E quando estava para ser queimado, ele gritou: Oh, meu Deus! Oh, Solon! Como tu tinhas razão! Porque ele, que era o homem mais rico da história, ali estava como um escravo miserável. A soldadesca embriagada não sabia quem ele era.
As gemas preciosas, os tesouros eram jogados à rua. E então, neste momento, passa o vencedor, que era admirador de Solon, o filósofo, e pergunta-lhe por que chamas por Solon. E ele narra como Solon tinha razão. Então Ciro, o grande rei, disse: saia, vou libertar-te. E voltando-se para os soldados, declarou: todos anotem o meu gesto, porque talvez um dia eu encontre um vencedor sobre mim e espero que ele tenha a mesma complacência que eu para com este pobre vencido. O rei vencido e humilhado ficou tão sensibilizado que disse a Ciro: leva-me à terra para que eu possa tomar conta dos teus tesouros, eu que sou um hábil negociante. E Ciro levou-o por compaixão, e ele se tornou nobre porque se fez educador de Cambises, o filho de Ciro, que mais tarde conquistaria a Grécia. Cambises, que foi rei poderoso, foi então educado por Solon, que dele fez um cidadão humilde. Daí, é necessário que nós aprendamos que a felicidade tão anelada faz parte também dos nossos desafios e fraquezas, da perda das nossas oportunidades. O vírus nos está nivelando, poderosos e plebeus, pessoas sábias e outras nécias. Quero, aliás, neste momento, exaltar a solidariedade humana em referência aos portadores da síndrome de Down. Esses seres que vêm à Terra resgatar de uma maneira brilhante, e a sociedade, ao evoluir, está conseguindo dar-lhes o direito de viver com dignidade. O seu problema, o seu desafio não os torna inferiores. Pelo contrário, muitos têm demonstrado a grandeza do seu intelecto. Não há muito mais jovem ganhou o prêmio da jovem mais bela e era portadora da síndrome de Down. Outros frequentam as universidades, a grande maioria constrói lar e tem filhos absolutamente saudáveis. Desejo com isso parabenizar a cidade humana que já compreende que os diferentes também merecem a oportunidade da cidadania. Conversava hoje com o diretor e fundador de um grande educandário, o educandário que cuida de portadores de paralisia cerebral. E me dizia o nobre médico, lamento profundamente, que no momento desses, os portadores de paralisia cerebral são abandonados, são deixados à margem. Então, deduzi que ainda não aprendemos solidariedade a ponto de compreendermos que pouca diferença existe entre mim e aquele que está na classe dos portadores de paralisia cerebral. Eles se vão recuperar, porque o progresso da vida é infinito e todos alcançaremos o reino dos céus, a plenitude. A beleza de hoje é a deformidade de amanhã. E a deformidade de agora é a beleza estatuária dos grandes conquistadores do paraíso em Delfos, Apolo de Belvedere, Vênus de Milos, ou os portadores da beleza, que também emurchece ao passar do tempo, ou uma dificuldade, uma enfermidade, uma contrariedade deforma. Recordando, portanto, dos portadores da síndrome de Down. No seu dia, parabenizo-os pela reencarnação vitoriosa. E para os portadores de paralisia cerebral, fazemos um apelo que nos não esqueçamos nesses dias de segregação, nesses dias de vigilância doméstica, daqueles que dependem de nós, que dependem da família, que não apenas a família muitas vezes atormentada para os poder ajudar,
receba socorros, desde a ajuda monetária, a uma carta, a um telefonema, a qualquer veículo da comunicação virtual, um WhatsApp, para confortar, para manter a solidariedade. É exatamente isto que o vírus está produzindo na sociedade. E está demonstrando que somos realmente uma aldeia global. Todos os países hoje, vimos no mapa, apresentam a marca desse ser invisível e poderoso. Tão poderoso que faz calar o canhão, que silencia o estrondo da fissão nuclear e que oferece ao nosso pensamento uma razão para entender que acima da nossa inteligência há uma inteligência superior, causa de todas as coisas, criador do universo. Então merece que nestes momentos de provação para todos nós, ao nos recolhermos à intimidade doméstica, recorramos à oração, abramos a alma ao ser superior e lhe falemos com toda a candura e com respeito majestuoso à majestade divina da nossa pequenez, pedindo-lhe amparo. E estejamos dispostos a solidarizarmos-nos com aqueles que em breve não terão alimentos, porque o egoísmo de alguns desesperados pelo pânico, os alimentos estão desaparecendo das prateleiras, dos grandes depósitos, dos supermercados, e vai chegar o momento em que se colocará a polícia, estabelecerá um programa de racionamento, como durante as guerras. Oportunamente na Suíça, conversando com um grande amigo, que acima de tudo era um grande conhecedor da alma humana, ele me disse, durante a última guerra, a nossa família tinha direito a 20 gramas de manteiga por mês. E ninguém desobedecia o cartão no qual nós passávamos na mercearia para isso. E isso nos ajudava muito, porque aprendemos que o valor do pão não está na manteiga complementar que lhe colocamos, embora isso lhe dê um sabor mais agradável. Aprendemos a comer frutos da terra, a batata, o inhame e outros tubérculos que de alguma forma desprezávamos em nossa mesa farta. Desta forma, a solidariedade torna-nos mais humildes e nos engrandece em relação à vida, proporcionando-nos a infinita alegria de viver. Então, não consideremos neste momento a desgraça nem o pânico. Olhemos com naturalidade, sejamos sensatos. Na cidade do Salvador, o senhor prefeito solicitou para que não se fossem às praias. Ficar em casa, em quarentena, não é uma recreação, não são férias, mas as pessoas teimosamente partindo para as praias para o divertimento global. E que fez Sua Excelência? Mandou colocar uma cerca de arame farpado entre Itapuã e a Barra, vários quilômetros, aproximadamente 6 a 8, com o dinheiro que poderia ser aplicado em medicamentos, em álcool gel, em sabão, para dar-se gratuitamente, ou, talvez, em hospital de emergência, para receber aqueles que estão infectados, mas, sobretudo, aqueles que estaremos infectados neste momento do pico, até aproximadamente a primeira quinzena de abril. Façamos uma pequena pausa e logo voltaremos. Esta sala tem um jeito muito especial, porque é uma experiência que nós temos na cidade de Quito e agora trazemos aqui para a Mansão do Caminho, Brasil.
Normalmente o currículo apresentado pelo Estado é muito pobre, porque mistura crianças com algumas problemáticas que não podem ser resolvidas, e isso vai influenciar na aprendizagem. Felizmente, agora, com a dilatação das nossas possibilidades pedagógicas, estamos criando este núcleo para atender crianças com dificuldade de aprendizagem, os TDAH, as crianças com autismo e aquelas que trazem outras marcas mais complexas. Para nós seria uma honra se pudéssemos contar com pessoas vinculadas à educação e que se pudessem dedicar ao trabalho aqui, na condição de terapeutas, de educadores. Nós necessitamos de um bom voluntariado, porque temos aproximadamente 200 crianças entre as nossas 3.000 portadoras de problemas equivalentes. Olá, amigos! Eu quero te convidar para que você possa acessar ao Espiritismo numa perspectiva de poder olhar os aspectos históricos e atuais, capitaneado naturalmente por uma figura emblemática, significativa, um ícone do nosso movimento espírita, Divaldo Pereira Franco. Espiritismo Play é essa plataforma através da qual você mergulha em conteúdos inéditos e em conteúdos históricos. E tu tens a possibilidade de poder viver o Espiritismo através das reflexões desse que é o nosso maior divulgador do Espiritismo nos últimos tempos, cuja palavra sempre nos encanta. Eu te convido para que tu possas fazer parte dessa plataforma, fazendo uma assinatura e também contribuindo desse modo com a Mansão do Caminho. Um abraço. Alma da vida. Muitas pessoas me perguntam como poderei ser solidário? O que poderei fazer nesse momento? Eu recordo-me de uma linda história de Alex Carrel. Ela é fascinante. Ele conta que havia um jogral, um desses indivíduos que divertem as multidões. Eles antes, naqueles períodos, provavelmente do século XIX, no XX, saíam pelas feiras fazendo ginásticas, acrobacias e, naturalmente, dos circos em particular. E havia um desses acrobatas que vivia pelo interior da França. Ele andava de um lado para o outro, apresentando as momissas, quando veio o inverno rigoroso. E ele não se pôde mais apresentar nas feiras, porque elas estavam suspensas pelo frio terrível que então chibateava a região. E certo dia, não tendo alimento, não tendo agasalho, ele se recolheu a uma porta de uma igreja, onde o vento frio o alcançava menos, e ali ficou acocorado, tremendo, quando passou um sacerdote que pertencia ao monastério. E vendo aquele homem naquele lamentável estado, perguntou-lhe por que estava assim. Ele contou que era um jogral, não tinha dinheiro, não havia podido fazer nenhum espetáculo na rua. Tudo lhe era difícil e estava a morrer de fome. Tocado por aquela necessidade, o monge levou-o para o seu próprio quarto do monastério. No dia seguinte falou ao prior, e o prior aceitou que ele ficasse ali e colaborasse no jardim. Então, ele passou a ser um bom auxiliar do que o levou para casa. Mas quando ele viu a igreja, ele perguntou a quem, qual o santo que era dedicado à igreja. E disseram a Nossa Senhora. Mas o que vocês fazem? Aquele que o havia acolhido disse, bem, cada um de nós é especialista. Eu, por exemplo, faço estatuetas. E faço estatuetas quase celestiais para espalhar a santa por toda parte.
Aquele outro é um extraordinário fundidor de metais. Aquele outro trabalha as toalhas em tecidos delicados que vêm de Paris para poder ornar o altar da Santíssima. E cada um deles foi apontado como um verdadeiro trabalhador especialista em algo para fazer e agradar a senhora. Ele ficou muito triste, porque não sabia fazer nada. Passaram-se os dias e veio a primavera. E ele continuou trabalhando no jardim. De repente, alguém comunicou ao prior que aquele homem era suspeito, porque todo dia, ao entardecer, ele entrava na catedral e lá ficava, certamente, olhando as pedras preciosas, tudo aquilo que constituía instrumento do culto, peças de ouro, ornamentos vários, e que por hábito era sempre ao entardecer. O prior havia suspeitado, sim. Alguém já lhe advertira que quando a igreja estava sem ninguém, ele nela se adentrava e ficava por um bom período. O prior resolveu surpreendê-lo para poder levá-lo à polícia, naturalmente, e evitar um prejuízo para o monastério. Então ficou por detrás de uma das colunas e, quando a igreja parecia deserta, entrou o jogral de Nossa Senhora. Ele veio com aparência humilde e chegou defronte do altar-mor, que tinha uma escadaria de mármore, e a senhora ficava no trono, como se fosse a rainha dos céus. Ele então curvou-se, reverente, o que provocou uma surpresa do prior, que estava às ocultas, e começou a dar cambalhota. Meu Deus, era uma blasfêmia. Ele corria e dava um salto mortal. Depois caía na risada. Fazia contorções, mas contorções muito difíceis. E dizia: para a senhora, é tudo que eu tenho para lhe dar. E ria. E foi ficando suarento. Foi se contorcendo mais. Então o prior achou que ele estava exagerando, desrespeitando a mãe de Jesus Cristo. Afastou-se da coluna, exasperada, e avançou na direção do palhaço. Naquele momento ele estava contornando-se. Havia o espírito da dificuldade. E então o suor corria em bagas. E quando o prior ia repreendê-lo, o altar pareceu tremer. E daquele lugar em que a rainha dos céus estava sentada, ergueu-se um ser divinal. Era uma figura indefinível. Começou a descer a escadaria. O prior percebeu que era a própria senhora. Desceu até o último degrau, ergueu o seu manto e enxugou o suor do jogral. E disse para ele: muito obrigada. Deu-lhe as costas e voltou a sentar-se no trono. Então o prior caiu de joelhos e suplicou perdão por não haver compreendido que ela, a mãe do Criador da vida da terra, recebia com muito agrado a doação grotesca daquele jogral que estava acostumado a atender as multidões na praça, porque era tudo que ele possuía para dar. Cada um de nós tem algo até peculiar para oferecer. Recordemo-nos daquele dia do gasofilácio. Qual de nós, cristão, que esquece daquele dia em que o templo, em Jerusalém, abria suas portas para que todos os fiéis fizessem a sua oferta? E Humberto de Campos Espírito, através de Chico Xavier, narra que Jesus adentrou-se também para ver. Era o momento glorioso do sacerdócio de Jerusalém, postada de joelhos diante do Santo dos Santos, que ficava atrás da cortina que se rompeu de alto a baixo na hora da crucificação. E ele ficou um pouco à margem com os discípulos.
Judas, que era muito inquieto, foi olhar e de repente voltou correndo ao grupo de Senhor, Eliaquim, aquele miserável que todos sabemos que é um indivíduo cruel. Ele sovina até no alimento. Levou uma bandeja de prata e ofereceu-a ao Santíssimo. E voltou Judas para observar. E retornou. Imagine, a embaixadora da mulher de Próculo ou de outro trouxe um colar de pedras preciosas e colocou ali como se Deus pudesse valorizar a mulher. E daqui a pouco ele volta, fulano de tal, que é tão conhecido pela maneira como trata os seus empregados, acaba de levar castiçais de ouro com pedras engastadas. E Judas não parava de ser um correio verbal. Jesus calado ouvia. Os discípulos ficavam deslumbrados com o poder das doações. A arca imensa, o gasofilácio, ia ficando cheio. O dia foi morrendo e ao entardecer, quando não tinha quase ninguém, vagarosamente adentra-se uma mulher viúva, arrasta a sandália gasta, oculta o rosto no manto, aproxima-se e Judas logo pensa que ela vai furtar alguma coisa. Aquele traje, o abandono das vestes, o cabelo mal cuidado apesar de coberto. E ela põe a mão no tecido buscando um bolso e pega uma moeda miserável e joga no gasofilácio. A moeda vai tinindo ao bater numa parte de ouro, no outro metal precioso, e Judas dá uma gargalhada, que é atrevida. Como tem coragem de colocar uma moeda tão insignificante no meio dos tesouros? E disse a Jesus, que falta de senso. Se ela não tinha o que dar, não desse. Mas não veio desacatar a divindade, trazendo esta moeda miserável. Jesus sorriu e disse, Judas, de todos aqueles que deram, esta mulher fez a maior oferta, porque todos aqueles que doaram ofereceram o que lhes sobrava. Não lhe faz falta a nenhum deles. Mas ela está dando o pão e o peixe do dia de amanhã. Amanhã ela passará com austeridade e fome, mas ela fez a sua oferenda a Deus. É tudo que ela tem. Não podemos menosprezar, porque cada um dá o que pode e o Pai valoriza de acordo com as circunstâncias. Judas ficou algo descompensado, mas a sua inquietação era visível. Estava na hora de fechar o templo. Jesus saiu e quando ia chegando à porta de saída, entrava uma mulher com aparência babilônia ou samaritana, trazendo nas mãos um jarro com água e panos. Ela cantarolava baixinho. Aproximou-se do altar imenso, vedado ao profano. Somente os sacerdotes podiam passar aquela cortina. E molhou na bilha d'água o tecido e começou a limpar o chão. Jesus chamou os discípulos e mostrou aquela mulher. Todos ficaram sem entender. Era uma escrava, era uma pessoa sem sentido nem valor. Então Jesus disse, desejo dizer-lhes que esta mulher está fazendo a maior oferenda, ela não tem nada para dar. É escrava, está dando o seu suor, está limpando o solo que os pés e os calçados mancharam, para que a casa de meu Pai esteja sempre brilhante. Respeitemos nesta mulher a maior doação deste dia. E o Espírito Beto de Campos entretece algumas considerações. A questão do dar, a questão do contribuir, é muito difícil de ser avaliada por nós, porque sempre nos impressionam
as coisas de valor, a ostentação, o poder, mas o gesto de ternura, de amizade, o sorriso gentil, a mão piedosa, a doce carícia, o esforço pessoal, a dádiva interior perante Deus é o que mais vale. Então vamos ver o que diz Kardec. O que vale é a intenção. É nesse sentido que nós deveremos cultivar intenções salutares. Devemos compreender o objetivo essencial da nossa vida, especialmente nesta grande noite de provações. A mim, muito impressionou um vídeo que um amigo me mandou. Na cidade de Bérgamo, havia uma série de caminhões próprios para conduzirem cadáveres. Lá dentro de cada caminhão estavam 2 ou 3 cadáveres nos respectivos caixões. Estavam levando aqueles vários veículos para forno crematório, cadáveres de pessoas que foram vítimas do vírus cruel, cujos corpos não foram vistos sequer pelos seus familiares. Então eu compreendi a grande dor a que todos nós estamos sujeitos. Nenhum deles recebeu a prece ou a lágrima do filho ou da mãe, do pai ou da esposa, do avô ou da ternura. Eram corpos em estado de putrefação. Este é o valor que tem a matéria. Mas as almas, que somos o sopro da divindade, por certo, estão em outra dimensão. A grande prova a que foram submetidos purificaram-lhes o espírito sedento de luz e atormentado nas loucuras da terra. Que neste momento, reflexionando no sentido da vida, espalhemos a bondade, pensemos generosamente, distendamos a mão no adeus, abracemos alguém no gesto atual do cotovelo do pé, beijemos as almas queridas, através de uma ternura e do sentido de fraternidade. Nós nos encontraremos numa Shangri-La, depois que os despojos forem consumidos na terra. Do pó vieram, ao pó retornam, diz o Velho Testamento, na parte da criação no Gênesis. E que nós, aqueles que estamos passeando no carro carnal, sejamos mais compassivos, coloquemos beleza que todos temos no mundo interior. Entendamos este desígnio divino para este século, para a nossa geração, na abertura de uma era nova, que é o mundo de amanhã, o mundo de regeneração, o mundo de amor, no qual viveremos, porque voltaremos à luta na terra para progredir, onde estaremos ditosos recolhendo os abençoados frutos das sementes de luz que estamos colocando na terra generosa, que através da umidade e do calor faz que germinem todas as sementes que ela agasalha. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, o Centro Espírita Caminho da Redenção, a mansão do caminho, nosso lar, prosseguem no seu ministério em novo tempo, nova ordem. Escrevam-nos, mantenhamos a convivência fraternal, não nos sintamos isolados. Vai chegar logo mais um momento de nos abraçarmos docemente, com saudades, com ternura, de nos beijarmos,
sacramentadamente, exercermos a nossa mediunidade cristamente e exaltarmos, como os cristãos primitivos, salve Cristo, aqueles que estamos construindo um mundo novo, te saudamos e homenageamos. Fazemos a nossa pausa e nos encontraremos aqui às 19h30, na próxima terça-feira, para podermos pensar em grupo a respeito da vida e da nossa imortalidade. Muito obrigado. Boa noite.